Amanhã, sábado, às 4 horas da tarde, o Botafogo já entra em campo novamente, só que agora pelo Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Remo, um adversário da parte baixa da tabela, que o Botafogo, eu diria que tem a obrigação de vencer esse jogo. Lembrando, se o Botafogo vencer o Remo, o Botafogo de vez cola ali no pelotão de elite dos times que estão na parte de cima do futebol brasileiro no momento. E começa realmente a pensar de quinto colocado para cima o Botafogo se vencer o Remo. Jogo no Newton Santos, jogo pro Botafogo vencer e convencer com o apoio do seu torcedor. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual o time que o técnico Franklin Carvalho deve escalar para essa partida. E cara, devemos ter novidades nesse time do Botafogo e novidades que provavelmente você, torcedor glorioso, vai curtir. Só deixa o like e se inscreve no nosso canal. Torne-se membro, cara. Você se tornando membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, no qual eu vou estar lá comentando contigo Botafogo e Remo, cara, falando o que eu tô achando da partida e tudo mais. Nosso membro tá somente, se não me engano, é R$ 2,99, cara, é um valor irrisório. Então torne-se membro para você participar do nosso grupo exclusivo, beleza? Agora sim, vem comigo. E já estamos aqui com a provável escalação do Botafogo. Eu peguei e também coloquei aqui para vocês a provável escalação do Remo para esse confronto, para a gente ter uma ideia do embate tático do que você deve esperar. Você que vai no jogo ou você que vai assistir de casa sentadinho no seu sofá. Cara, o Botafogo deve ter novidades na sua escalação. Eu já venho falando aqui com vocês há algum tempo que o técnico Franklin Carvalho vem dando uma rodagem assim no elenco por conta da fisiologia, por conta da minutagem dos atletas em jogos do meio de semana, que são jogos ali de Copa do Brasil, jogo de Sul-Americana. Ele vem colocando alguns jogadores mais alternativos. Já em outros jogos ele vem colocando na sua escalação que ele acha que realmente é titular. E aí são nos jogos do Campeonato Brasileiro, que é realmente um campeonato mais difícil, de pontos corridos, que você precisa pontuar, isso é inegável. Mas o Botafogo amanhã deve ter o Neto no seu gol como goleiro titular. O Neto não passa confiança pro torcedor do Botafogo. É de suma importância, cara. Se o Botafogo tiver a opção de trazer somente um reforço na próxima janela, contrate um goleiro que passe segurança. Não somente pro torcedor, cara, mas segurança pro restante do grupo também. Porque às vezes o Botafogo faz uma boa partida do meio pra frente, marca 1, 2 gols, mas por conta de não ter um goleiro seguro, acaba levando um empate ou até mesmo perdendo o jogo. Então a posição de goleiro é muito importante no futebol. Eu nunca vi um time ser campeão com um goleiro ruim, cara. Já vi time ser campeão com um goleiro mediano, mas com um goleiro ruim, que cede gols para os adversários com facilidade, não dá. Mas o Neto será o goleiro do Botafogo. Em alguns momentos o Neto faz defesas importantes, ok, beleza, mas na maior parte do tempo ele compromete. Mas o Franklin Carvalho utiliza o Neto como titular. Eu acho ele pior do que o Raul, mas o Franklin gosta do Neto. Na lateral direito, o Vitinho deve retornar ao time titular do Botafogo, mesmo após a excelente atuação do Matheus Ponte no jogo da Sul-Americana no meio de semana. Marcou gol, jogou bem, mas o Vitinho estava gripado, a gente pode falar, e aí, claro, impede o jogador de ter aquela desenvoltura física durante a partida, mas já recuperada, a tendência é que o Vitinho jogue como titular esse jogo, até para o Matheus Ponte também descansar no banco de reservas. Mas o Vitinho deve retornar e ganhar essa vaga de titular de novo aí no time do Botafogo. Na dupla de zaga teremos o retorno de Ferrarese. O Botafogo terá o Ferrarese na zaga, e aí tem uma dúvida na zaga pelo lado esquerdo, né? Por quê? O Alexander Barbosa está em negociações com o Palmeiras muito avançadas. Entre os dois clubes está tudo certo, falta somente o Barbosa chegar ali a ajustes finais em relação a salário, luvas e tudo mais com o Palmeiras. Então tem essa expectativa ainda, segundo a notícia hoje do Globo Esporte que saiu, de que o Barbosa pode ficar de fora desse jogo. Se o Barbosa não jogar, o Bastos entra como titular. Se o Barbosa jogar, acredito que a zaga será Barbosa e Ferrarese. Mas tem essa incógnita em relação ao Alexander Barbosa. Eu tenho certeza que ele quer jogar, cara. Mas a questão é, ele vai ou não pro Palmeiras? Provavelmente vai, então tem uma chance grande da zaga amanhã ser Ferrarese e Bastos. Na lateral esquerda, o Alex Telles será mantido como titular do time do Botafogo. O Alex Telles, ele é o titular, ele jogou até o jogo do meio de semana da Sul-Americana e vai jogar de novo agora contra o Remo, o Alex Telles. Pelo menos eu acredito, né, que o técnico Franklin Carvalho vai jogar com o Telles, que assim, o Caio Roque até é um jogador que pode quebrar um galho, mas está um nível bem abaixo do Alex Telles. No meio de campo, o Botafogo tem a volta de Danilo. Ele não jogou o jogo do meio de semana, foi poupado o Danilo, não tem nada de errado com ele, nenhum problema médico nem nada, mas o Danilo... Então o Danilo vai retornar ao time titular do Botafogo nesse confronto diante do Remo. Eu tenho a expectativa também do Medina ser titular nesse jogo, de não o Alan. Por quê?
É um jogo que teoricamente o Botafogo vai ter muito mais posse de bola, vai jogar no campo de ataque, vai precisar de criatividade. Então a dupla de volantes deve ser Danilo e Medina, mas o Alan sempre fica ali entre parênteses porque o Franklin Carvalho tá rodando demais, né, cara? Em algum jogo ele coloca um de titular, no outro ele coloca como reserva. Então a minha expectativa é que seja Danilo e Medina os titulares da volância do Botafogo. Jogando um pouco mais à frente e tendo em vista que ele tá utilizando mais esse 4-4-2 no time do Botafogo, o Edenilson pode ser o titular na meia pelo lado direito do Botafogo. O Edenilson é um jogador que tá muito bem, cara. Me impressiona como o Edenilson ele se posiciona bem dentro da área, tá sempre bem colocado. Às vezes ele nem faz o gol, mas ele tá lá próximo do lance. O Edenilson é um jogador que chama muita atenção por conta disso. No lado esquerdo, o Matheus Martins deve retornar ao time titular do Botafogo. O Matheus Martins é mais um ponta do que um meia. E aí muda um pouco essa característica em relação ao Montoro. O Montoro é mais um construtor. O Matheus Martins, ele vai jogar por dentro, obviamente, porque é assim que gosta o técnico Franklin Carvalho. Mas ele é um cara mais incisivo, de drible, de 1 contra 1. Ele pode alternar dentro, fora, mas com a maior facilidade. Aqui com o Alex Telles também. Então provavelmente o Matheus Martins retorna ao time titular do Botafogo. O Arthur Cabral será o centroavante titular da equipe nesse confronto contra o Remo. O Arthur Cabral que melhorou muito os seus números em relação a um tempinho atrás. O Arthur Cabral não estava marcando nenhum gol. Agora ele já marca gols, participa melhor do jogo, mas ainda perde algumas chances que não dá para um centroavante que joga no Botafogo perder, cá entre nós. E aí para formar essa dupla de ataque aqui com o Arthur Cabral, tem essa dúvida do Kadir e do Júnior Santos, porque o Kadir foi muito bem no jogo do meio de semana, cara. Sinceramente, jogou muito bem o Kadir, é um moleque que tá pedindo passagem. O Júnior Santos é um jogador também que ajuda demais o Botafogo, mas o Franklin Carvalho ainda tem essa dúvida entre Kadir e Júnior Santos. Porque o Júnior ele acaba jogando como um segundo atacante aqui, né? Tanto ele como o Kadir quando jogam, não mais como um ponta. Até porque ele tá organizando o time mais dessa maneira, mais com uma dupla de centroavante do que de fato com 2 jogadores abertos e somente um centroavante. É claro que os sistemas táticos são híbridos, eu falo isso direto para vocês. Os jogadores se movimentam durante a partida, direto vê o Edenilson fazendo esse movimento de entrar dentro da área. E aí fica Júnior Santos, Cabral, Edenilson. Montoro aparece aqui por fora, por exemplo. Abre o Telles. Abre lá o Telles pela esquerda e aqui o Vitinho pela direita. O Botafogo tem o Danilo um pouco mais atrás. Pode fazer uma saída aqui de mais de 3. Então o Botafogo tem esses movimentos bem treinados e tudo bem planejado pelo técnico Franklin Carvalho para acontecer durante a partida. Mas eu acredito que esse deve ser o time titular do Botafogo amanhã. E talvez a escalação realmente ideal para esse confronto diante do Remo, que é um adversário que eu tenho certeza que vai vir mais fechadinho no seu campo, tentando impedir e frear o jogo do Botafogo. Então essa é a provável escalação do Glorioso para o confronto de amanhã. As únicas dúvidas que eu coloco aqui é Barbosa ou Bastos, porque o Barbosa não sei se ele vai ter condição de jogo, e o Kadir ou o Júnior Santos. E tem essa situação aqui também do Medina ou Alan, beleza? Já o time do Remo, cara, eles devem vir com essa escalação aqui, jogando mais em um 4-2-3-1, mas na hora de marcar vai se tornar um 4-4-2, 2 linhas de 4, mais desses 2 jogadores lá na frente. E aí o Remo deve ter o Rangel no gol, o Marcelinho na lateral direita, o Marlon e o Chamba formando a dupla de zaga, com o Mike na lateral esquerda. No meio de campo, mais aberto pela direita, o Iago Pikachu, que jogou aqui no futebol carioca, no Vasco. Vocês devem se lembrar do Iago Pikachu, um jogador folclórico, a gente pode falar, né? Até pelo nome dele, Iago Pikachu. O Patrick, aquele mesmo ex-internacional, ex-Santos também, jogando aqui no meio de campo, formando a dupla de volantes ao lado do Zé Wellison. Zé Wellison que jogou no Botafogo, vocês se lembram dele, não teve uma passagem grandiosa pelo Botafogo, mas jogou no Botafogo, jogou no Fortaleza, um jogador que já tá há anos aí jogando na Série A de Campeonato Brasileiro. O Jajá deve ser o ponta pelo lado esquerdo e no comando de ataque o Poveda, com o Zé Ricardo sendo esse meia aqui do time do Remo. O Botafogo é muito mais time, tem muito mais elenco do que o Remo, tá jogando dentro de casa, mas nós nunca podemos subestimar o adversário. Até porque o Botafogo muitas vezes acaba cedendo oportunidade de contra-ataques para os adversários. Sempre tem que ficar atento com as costas. O Botafogo ataca com muita gente, mas tem que ter atenção na hora da recomposição. Outro ponto para o Botafogo ficar esperto é com a bola parada do Remo. O Remo tem uma boa bola parada de escanteio, de faltas próximas à área. É um ponto para o Botafogo ficar atento. Patrick de Paula e Diego Hernandes desfalcam o Remo contra o Botafogo. São 2 jogadores que pertencem ao Botafogo, estão emprestados ao Remo, então eles não poderão jogar essa partida, beleza? Eu quero saber o palpite de vocês e a opinião de vocês para esse confronto, quanto vocês acham que vai ser Botafogo versus Remo. Só deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilhe aí nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!